para mais um vídeo. Família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal do Trilhos da Riqueza. Como vocês já sabem, quem já é inscrito, quem já me conhece, sabe que aqui nesse canal a gente fala como ganhar mais dinheiro, como cuidar melhor do seu dinheiro, para você ter uma vida mais tranquila e mais sossegada lá no futuro. Bom, eu tenho andado meio afastado, andei meio afastado, faz tempo que não posto vídeos, e tudo por conta de um problema pelo qual eu venho passando, e eu queria dividir esse problema com vocês, porque eu acho que esse problema sim é uma questão de educação financeira, e isso pode te ajudar caso algo venha acontecer assim com você. Se você seguir os passos que eu vou falar aqui, é muito provável que você consiga resolver de uma forma mais tranquila e mais suave. Bom, desde o início do ano que eu venho sofrendo um problema com o meu carro. Eu tenho uma Estrada 2013, 14, a quem carinhosamente eu apelidei de Chiquinho. É o único carro que eu tenho hoje em dia e o carro que eu utilizo para o meu trabalho. Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho um mercadinho e que é com esse carro que eu costumo fazer as compras do mercadinho. Bom, lá no início do ano, por volta do dia 2 ou 3 de janeiro, se eu não me engano, o carro ele queimou a junta do cabeçote. Estava na cidade de Feira de Santana e foi uma experiência bem ruim, bem traumatizante. Ele começou a dar uns sinais, fazer uns barulhos. Eu ainda passei de um mecânico para falar, para pedir que o mecânico desse uma olhada. O mecânico simplesmente disse que era falta de álcool, que ele ouviu o motor trincando e que isso era comum, que eu deveria utilizar mais álcool, que aí o motor voltaria a ficar ao normal. E eu, diante dessa situação, não tinha o que fazer, né? Eu simplesmente não poderia falar com o cara que abrisse o motor, que olhasse e tal. Até porque, aparentemente, ele sabe bem mais do que eu, né? Então eu tentei seguir viagem e pouco mais de 1,5 km do local, o carro trancou, parou, e aconteceu que isso ocorreu bem em cima da rodovia 116, que é uma das rodovias mais movimentadas aqui da nossa região, se não a mais. É um trânsito intenso e principalmente em carros pesados. O carro ele travou, parou de vez na frente do 35BI, e o cara que vinha atrás ainda chegou a bater um pouquinho no carro. Imediatamente saí do carro, tentei empurrar para o acostamento, e aí apareceu uma pessoa que chegou e me ajudou a empurrar o carro para o acostamento para livrar uma situação pior. E também um amigo que parou logo em seguida, que eu já nem me lembrava mais dele, mas um cara que eu comprei produtos com ele quando ele trabalhava em uma empresa aqui, né, chamada Gujão. E pra você ver como é que são as coisas, né? Gente, é por isso que eu falo sempre, procura sempre plantar o bem, fazer o bem. Eu particularmente sou assim, não tô querendo me gabar, mas essa é a realidade. Tudo que eu tenho pode parecer pouco pra muita gente, e é pouco se comparado a muita gente, mas eu nunca precisei lesar ninguém, eu nunca precisei menosprezar ninguém, e foi por conta disso que essa pessoa parou. Inclusive ainda falou, não, eu agradecendo depois, né? Falou, pô cara, se eu parei ali é porque você é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, você nunca me menosprezou. A gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. E é verdade, muitas vezes a gente planta coisas boas e acaba colhendo coisas ruins, né? Mas na maioria das vezes as coisas boas acabam voltando. Então, aí ele ligou para um ou dois mecânicos conhecidos dele, não conseguiu. Quando conseguiu falar foi com uma tal de Toyotal. Isso aconteceu por volta de 1h20 mais ou menos. Ele ligou, e aí esse pessoal da Toyotal falou que só poderia ir para o local com o carro por volta de 2 e pouca, 2h30. Então, o que foi que eu fiz? Eu acionei a Porto Seguro, que é a seguradora do veículo, para poder pegar o carro. Foi a primeira vez que eu acionei. Esse carro ele está assegurado desde quando eu comprei ele, foi em 2019. E essa foi a primeira vez em que eu contatei o serviço da seguradora. A previsão de chegada lá era por volta de 2h30, mas por volta de 1h45 mais ou menos, o guincho ele já estava lá. O motorista, rapaz, super educado e tal, me atendeu, a gente foi conversando. Eu coloquei o local de destino essa Toyotal. Tinha uma experiência horrível lá, porque quando eu cheguei lá, por muito eu pedi, foi que me atenderam, porque na realidade
realidade, o pessoal achava que eu era da cidade de Feira, mas como eu não era, eu sou daqui de Muritiba. Aí o pessoal resolveu dar uma urgência, saíram condenando os bicos, o cabo, enfim, aí colocou o carro para rodar, só que o carro ainda não estava muito bom. Eu consegui chegar até em casa, o carro parando algumas vezes no meio da pista, assim, desligava do nada, mas eu consegui chegar em casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu levei no mecânico meu de confiança. O cara olhou, falou que a junta do cabeçote realmente havia queimado. E aí pronto, começa o serviço, né? Tem que planear o bloco, comprar a junta e tal. Fez esse serviço, pronto, o carro levou mais ou menos 5 a 6 dias de 5 a 6 dias parado na oficina. Depois disso ele me deu para rodar. E já na semana seguinte o carro de novo queimou a junta do cabeçote. Por quê? Uma mangueira, quando ele fez a revisão, uma das mangueiras não estava muito boa. E como não foi feita a substituição, a água escoou toda por essa mangueira. E aí o motor rodou sem água, acabou queimando. Ah, Léo, você não viu o sensor de temperatura? Sim, mas quando o sensor de temperatura avisou, já era tarde. Volta de novo, faz todo o processo de novo, né? E quem já fez sabe que esse processo não é barato, né? Então, fez todo o processo e aí pronto, volta para rodar. Só que dessa vez o carro tava com um barulhinho estranho, que só se via quando eu passava assim próximo a uma parede. É como se o barulho... Como se não, acho que na realidade acontecia isso. O barulho batia na parede e voltava, e aí ficava mais nítido do ouvido. Levei para ele, ele olhou, aí disse que não conseguia identificar o barulho que era. Pegou uma mangueira que tava solta, recolocou no lugar e tal, volta a rodar. Só que aí eu percebi que o carro tava sem ar. Como a região aqui é bastante quente, né, eu uso muito ar. Aí eu falei com ele que o carro tava sem ar, ele falou, pô, deve ter escapado o gás e tal. Aí eu levei no rapaz que cuida de ar-condicionado. Quando cheguei lá, ele falou que tinha furado, acho que o exaustor, o evaporador, sim. E aí, de novo, outro gasto. Esse gasto aí para resolver essa questão aí ficou em torno de 1.500. Não sei se o serviço estava caro ou barato, algumas pessoas disseram que estavam caro, outras disseram que era isso mesmo. Mas enfim, quando você não entende do assunto, você não tem muito o que fazer. Mas enfim, o cara trocou. E aí falou, olha, seu carro tá com barulhinho. Eu falei, pois é, cara, eu já até levei no mecânico e tal. Ele, pô, vê se não é rolamento. Aí pronto, levei de novo pro mecânico. E dessa vez falando, ó, o carro continua com barulho. Só que dessa vez o cara identificou que tem rolamento. Aquele rolamento ali, ó, não tá muito bom. Então pode ser que seja isso. Ele trocou o rolamento, trocou a polia e não resolveu o problema. Então continuou fuçando e ainda achando que era o cabeçote, queria condenar o bloco. Abriu, viu que a junta tava para queimar, não chegou a queimar. Aí trocou essa junta, levou para feira o bloco para fazer o teste de, acho que compressão, não sei, não entendo muito de mecânica. Mas lá o teste foi feito, o pessoal falou que o bloco tava bom e tal, que faceou novamente e mandou para cá. Pronto, montou esse bloco. Quando foi rodar, o barulho ainda estava lá. E aí a gente já meio que desesperado, eu particularmente no desespero, acho que o mecânico também, porque já estava ficando muito tempo ali sem conseguir resolver o problema. Acho que é normal um certo desespero, né? Então continuou fuçando até que achou uma folga no eixo gira-brequim. Trocou esse eixo e aparentemente agora tá bom. Eu tô rodando com o carro, já vai fazer uma semana. E como eu disse, aparentemente o problema está resolvido. Não sei, vamos esperar os próximos dias. O barulho sumiu, mas eu ainda fico meio cismado com essa questão aí da junta do cabeçote. Bom, qual é a lição que eu quero trazer aqui para vocês? Antigamente eu era um cara que eu fazia o seguinte: todos os meses eu tirava um valor daquilo que eu recebia, né? Eu pagava as minhas contas, eu nunca fui um cara extravagante, eu sempre fui de pagar as minhas contas, e aí aquilo que sobrava para mim, novamente eu reinvestia. Ou eu comprava novos produtos lá pro mercado para poder ir expandindo e tipo assim, ter uma gama maior de produtos, porque se você tem 10 produtos e você coloca mais um ou dois, pô, sempre será melhor para você, porque você vai estar ganhando ali em cima do montante de 11, 12. Quanto mais produtos você tiver, melhor. Então o que é que eu fazia? Eu separava todos os meses uma pequena parcela, uma pequena fatia, R$50, R$100 que fosse, eu deixava lá como um fundo para cuidados do veículo. Porque muita gente só faz a conta de que tipo, eu tenho que ir não sei aonde, então eu tenho que botar
botar gasolina. Só que, gente, carro não é só isso. Carro é pneu, carro é fio, são velas, são cabos. Tem um monte de apetrechos que tem uma vida útil. Não é pro fim da vida. Quando você compra um carro, as peças dela não são pro fim da vida. Tem peças que você tem que trocar com 10 mil, outras com 20, outras com 30, outras com 40, 60. Então, eu sempre fazia isso. De uns tempos pra cá, eu comecei a não fazer. E aqui foi o meu maior erro, porque nessa brincadeira agora, eu gastei mais de 10 mil reais. E assim, eu tinha o dinheiro, né? Eu fui lá, tirei o dinheiro. Só que, se eu tivesse fazendo isso, seria muito mais cômodo. Agora, pare e pense. No meu caso, menos mal. Como eu disse, eu tinha o dinheiro, mas eu conheço muita gente que não faz isso. Não separa o dinheiro, curte, torra tudo que tem. E aí quando chega na hora que dá um problema, porque no meu caso aqui foram problemas, um atrás do outro. Nesse meio tempo eu tive que trocar esse evaporador, a junta do cabeçote, esse eixo gira-brequim e todas as peças dos componentes. Pistão também teve que trocar, tava murcho. Então, muitas peças que foram trocadas. E pode ser que aconteça isso com você também, de todas elas quebrarem ao mesmo tempo. Então a lição que fica aqui é o seguinte: se você tem algo que você utiliza muito, especialmente um carro como o meu, que é um carro de trabalho, é bom que você, até que seja mesmo de passeio, é bom que você separe uma pequena parcela mês a mês. Por quê? Se você fizer isso, não vai pesar no seu bolso. Mas pense, se você é uma pessoa que não faz isso, e aí chega na hora você precisa ter um gasto como esse, porque o meu carro é um carro básico, é uma estrada 1.4, gente, carro popular, quer dizer, teoricamente popular, né? Uma estrada hoje está custando 100 conto, então não sei se 100 conto é um carro popular, mas o que tem pro brasileiro hoje em dia é isso, carro de 100 conto. Então sim, é um carro popular, ainda que caro, mas é um carro popular, porque tem carros que a manutenção é muito mais cara. Então se você fizer esse passo a passo de estar guardando uma pequena parcela do seu dinheiro todos os meses, quando surgir um imprevisto como esse, ou parecido como esse, o dinheiro já vai estar lá reservado. E mesmo que você não tenha tudo, você só precisa inteirar, e dessa forma não vai pesar tanto no seu orçamento, tá? Bom, família, mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e mais do que isso, espero muito que isso aqui possa ajudar vocês de verdade. Eu espero que vocês tomem isso aqui como exemplo e sigam, porque ser uma pessoa financeiramente educada não te traz malefício nenhum. Eu não conheço uma só pessoa que tenha dito assim: eu perdi na vida por ser financeiramente educado, perdi na vida por me precaver por merda, porque a realidade é essa, né? Foi uma grande merda que aconteceu aí comigo, né? Que assim, era pra acontecer, a gente sabe, porque como eu disse, as peças elas não duram pra sempre, mas a gente não espera que realmente tudo quebre ao mesmo tempo. Mas se você estiver preparado, se você estiver fazendo a sua reserva para que quando isso venha acontecer, você já esteja com o valor, ou pelo menos uma parte dele, pode ter certeza que vai ser muito mais tranquilo, muito mais suave, tá bom? Planeje-se, faça seus investimentos mês a mês de forma recorrente, e não esqueça das outras coisas também, porque existem outros custos que a gente deve sempre se preparar, né? Eu, por exemplo, no início desse ano também, como se não bastasse, tive que pagar o IPVA do carro, que foi o que era R$800, mais 173 do licenciamento, e uma bela de uma multa de 1.500 por fazer ultrapassagem em uma faixa contínua. Então assim, 2025 entrou tornando em banda. Eu até vi um vídeo que o cara falava assim: 2025 será um ano terrível. Aí eu falei: eita, pô, esse cara tá falando comigo, não pode ser com outra pessoa não. Mas enfim, é isso que fica aqui, é essa lição que fica. Faça a sua reserva, que quando os imprevistos acontecerem você estará muito mais preparado, tá bom? Mas por hoje é só, e valeu, falou!